A paz do Senhor Jesus. Hoje vamos estar falando sobre a verdadeira Igreja de Cristo e como ela funciona. Esse é um tema que muitas pessoas acreditam ter conhecimento sobre o que é igreja. Porém, pelo diálogo e pelas ações, nós vemos que não compreendem realmente o que é igreja. Porém, é um assunto que ele é muito relevante. Ele influencia muito a fé cristã da pessoa. Então é por isso que eu vou estar abordando também sobre esse tema. É um assunto muito bom e é um assunto que é preciso ser esclarecido às pessoas sobre o assunto. O que é a igreja? O que é a Igreja de Cristo? O que de fato é a Igreja do Senhor Jesus? A Igreja do Senhor Jesus tem na Bíblia alguns textos que vai dizer o que é a igreja. Um deles se encontra no livro de Colossenses, capítulo 1, no versículo 23. Colossenses, capítulo 1. Não, corrigindo. Colossenses 1, 24. Diz assim. Vou colocar aqui para que possam acompanhar a leitura. Olha o que diz o texto aí. Colossenses 1, 24. Paulo falando aos irmãos de Colossos. Agora, me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Ou seja, ele estava se alegrando pelo sofrimento que ele estava passando por eles. E preencho o resto das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então ele está se alegrando por eles e diz que está preenchendo o resto das aflições de Cristo na carne dele, no corpo dele, de Paulo, a favor do corpo de Cristo, do seu corpo, se referindo a Cristo. Esse seu corpo se refere a Cristo, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então ele está dizendo que o corpo de Cristo é o quê? É a igreja do Senhor. O corpo de Cristo é a igreja do Senhor, O corpo de Jesus é a igreja do Senhor, segundo o que o texto disse. Quando nós vamos para o texto em Efésios 1, 22 e 23, olha o que o texto diz aí. Efésios 1, 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daqueles que a tudo enchem todas as coisas. Então, segundo a Bíblia, o que é a igreja? A qual é o seu corpo, ou seja, é o corpo de Cristo. Então, a igreja, biblicamente falando, é o corpo de Cristo, A igreja é o corpo de Cristo. Até aí parece que está tudo simples. Mas a gente vai fazer um esqueminha aqui que é para facilitar o entendimento da galera. Então a igreja é o quê? É o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Então, qual é o requisito para se fazer parte do corpo de Cristo?
Isso tem na Bíblia? Tem. Aonde que está? Tem vários lugares. João, capítulo 1, versículo 12. João, capítulo 1, versículo 12. Olha o que diz o texto aí. Mas a todos quantos o receberam, está falando de Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ou seja, Deus deu o direito às pessoas de se tornarem filhos de Deus por crer em Jesus. A gente vê aquela passagem do ladrão da cruz também, que ele apenas acreditou. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando vier no teu reino. Aí Jesus disse o que para ele? Em verdade te digo, hoje tu estarás comigo no paraíso. Então ele apenas acreditou em Cristo. Então a gente vê biblicamente falando que o que Deus quer é a fé, é o crer, é o acreditar. João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 7,38 vai dizer: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva vão fluir do seu interior. Então, é dado ênfase sobre crer em Cristo, como vimos em João 12, aqueles que creram em Jesus se tornaram filhos de Deus. Deus deu o direito de todo aquele que crê em Cristo se tornar filho de Deus. E se ele é filho, ele faz parte de Cristo. Ele tem parte no corpo de Cristo. Ele não é um qualquer, ele faz parte do corpo de Cristo. Então ele faz parte da igreja, que é o corpo de Cristo. Ele faz parte da igreja. Olha aquela passagem de Lucas. Vai dizer: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. 42. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. 43. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Isso aí está em Lucas 23, do 41 ao 43. Então, o requisito é a fé. O requisito é a fé para quê? Para ser filho de Deus, ou seja, para fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Só que vamos fazer um esqueminha aqui. Olha só, vamos lá. Então, aqui. Igreja. Tem um que é o maior, que esse vai ser Cristo, que é o pastor. Então, na igreja, temos o pastor, que é Cristo, pastor Cristo. Então, na igreja, tem o pastor, que é Cristo, e ele é o cabeça. Então, a igreja tem um cabeça, que é o pastor, e é Cristo. Aí, na igreja,
tem uma pessoa que acredita em Jesus, faz parte do corpo dele, que é o corpo de Cristo. Aí esse cara, ele é cristão, ele faz parte da igreja, ganha outro para Jesus, ele prega, o outro aceita o cabeça, e outro, e outro, e outro. Só que esse daqui, ele fala de Jesus para um que depois viaja e mora em outra cidade, ele está aqui. Esse aqui, ele fala de Jesus e Jesus vai se espalhando no meio do povo. O povo vai crendo em Cristo e vai se multiplicando. Isso já em outra cidade. Aí um desses fala com outras pessoas de outras cidades. E começa o quê? A se multiplicar. O quê? Os filhos de Deus, porque eles passam a crer em Jesus. Eles passam a ter uma fé viva em Jesus. O que acontece? Todos esses são a igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo. Mas um desses aqui ganha um outro cara para Jesus bem aqui, que também multiplica a ideia. Só que esse cara que foi ganho por um desses, ele não concorda com tudo que esses aqui pregam. Esse aqui entendeu diferente. E o grupo desse aqui, que está com essa pessoa, começa a aumentar muito. Começa a aumentar. Então, esse grupo começa a aumentar muito. E passa a ter muitas pessoas servindo a Cristo. O que acontece? Esse grupo de pessoas decide o seguinte: todos os outros grupos estão pregando algo e nós não concordamos, nós não acreditamos. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos formalizar o grupo. Então eles fazem isso aqui. E dizem: isso é a igreja. E dão um nome. Vou dar um exemplo aqui. É um exemplo. Deus é bom. Aí, esse daqui pensa, eles criaram um grupo, a gente não pode se perder. Esse outro grupo aqui, eles pensam, a gente tem que ficar firme no nosso grupo, para que a gente não perca nenhum membro para aquele grupo que estão chamando de Igreja Deus é Bom. Então nós vamos fechar isso. Aí eles fazem isso aqui, ó. E dão o nome de Igreja Jesus Salva. E aí, um desses daqui começa a espalhar o cristianismo. E outra pessoa de outra cidade começa a se reunir aqui numa casa. Mas esse grupo não decide dar nome. Ele apenas não quer fazer parte de nenhuma instituição. Não quer se filiar a governo, não quer nada. Ele só quer reunir em Cristo, esse grupo aqui. Esse grupo aqui foi num cartório pedir uma autorização,
ter um CNPJ para funcionar isso aqui, esse conjunto. Esse aqui também foi num cartório, teve um CNPJ, né? Para poder funcionar. Esses aqui ficaram livres, esses livres. E esse aqui livres. E esses aqui, que pregam nas casas, falaram de Jesus para umas pessoas. Para esse cara aqui. Só que esse aqui não quis congregar. Mas falou de Jesus para outro bem aqui, que também não quis congregar. Esse tem Cristo, esse crê em Jesus, esse crê em Jesus e esse aqui também. Esses três não congregam. Esses três congregam na casa e os outros se reúnem livre, exceto esses dois. Só que o que acontece? A igreja de Cristo é o corpo de Cristo. Então envolve todos esses personagens. Os que estão nesse lugar, os que estão aqui, os que se reúnem sem instituição, os que estão sem congregar, os que estão nessa instituição, que deram o nome de igreja, e esses outros. Então, todos esses fazem parte de quê? Do corpo de Cristo. Porém, quando se entende que a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, é uma instituição, com uma placa que vai estar escrito igreja, aí vai dar um nome, o que acontece? Vai criar uma divisão no reino de Deus. Porque aparentemente esses aqui estão unidos e esses estão soltos. Porém, como aqui é uma instituição, esses aqui eles ficam restritos, ou seja, eles só buscam a Deus se estiverem aqui. Se um desses daqui vem para cá, ele morre na fé. Por quê? Porque ele não tem Cristo como cabeça. Ele está servindo a Deus, acreditando estar servindo o pastor lá a Cristo, mas aqui nesse meio tem um homem que é pastor, que é o que dita as regras, e fala, se santifica, se consagra, jejua, serve a Deus. Ele não compreende que ele pode servir a Deus livremente, igual a esses outros. Ele precisa estar vinculado a uma denominação. Isso faz com que as pessoas que são para ser livres venham para as instituições. O problema é que nas instituições existem regras que não é compatível com a igreja de Cristo, essa igreja livre que é tudo. Uma denominação, igreja, aí vem o nome, vai dizer para os membros, vocês não podem jogar futebol. Mas Deus não falou isso na igreja aqui, ó. Deus não falou isso. Mas aquele grupo intitulado igreja recebeu isso como verdade e crê que aquela é a verdade. Ou seja, há uma manipulação. O que acontece? Surgem mais denominações. Surgem mais. Ó. Instituições, né, que tem CNPJ. Então, essa aqui tem muitos membros ali dentro. Elas têm todas membros. Essa aqui diz assim, ó. Espera aí. Futebol é pecado. Essa outra aqui diz o seguinte. Essa outra aqui diz assim, dízimo tem que contribuir. Essa outra aqui diz que o dízimo foi abolido. Essa outra aqui diz que o dízimo é voluntário. É voluntário. E essa outra aqui diz que só existe ofertas. Aí, esse primeiro grupo aqui diz que
o batismo, ele tem que ter na água. Esse aqui diz que o batismo pode, mas não pode crianças. Esse aqui diz que o batismo ele só vale em água corrente. Esse outro aqui diz que não tem batismo. E esse outro aqui diz que o batismo ele pode ser para qualquer um, para não casados, por exemplo. Aí, esse aqui vai falar algo sobre a ceia. Vai dizer que para ceiar tem que ser batizado. Esse aqui também, mas esse aqui diz que não. Diz que qualquer um pode ceiar, porque é o corpo de Cristo e é dado a todos. Esse aqui diz que não tem ceia. E esse aqui diz outra coisa. Esse aqui diz que o altar é santo. Esse aqui diz que o altar somos nós. Esse aqui diz que o altar é santo, mas a separação não existe. Esse aqui diz que não tem altar. E esse aqui diz que o altar é santo e tem que estar muito em santidade e de roupa social para pregar. Então, o que acontece? A gente olha de longe, de forma ampla, e vê que a igreja de Cristo, que são todos os que têm a fé no Filho de Deus, muitos estão sendo manipulados por essas organizações que estão denominando igreja. Eles estão dizendo que a igreja é aqui. Aí o que acontece? Abre ainda uma outra aqui, com seus membros, e diz o seguinte: esse aqui prega muito liderança. Esse aqui diz o seguinte: quem sair da igreja, que eles dão o nome de igreja aqui, ó. Quem sair da igreja não tem parte com Cristo. Porque a igreja, eles não estão entendendo que são cada uma pessoa que está em Cristo, independente do local. Eles estão entendendo que a igreja é essa instituição bem aqui, ó. E o povo fica com medo, porque como eles leram na Bíblia que a igreja é o corpo de Cristo e tem que estar na igreja, que é o corpo de Cristo, eles vão pensar, bom, então tem que estar na igreja. Aí eles não saem dessa denominação aqui, ó. Mesmo que aqui pregue um monte de coisa errada. Aqui pode estar ensinando um monte de coisa errada, ó. Mas eles foram ensinados a obedecer os homens aqui. Então, a igreja de Cristo, ou seja, as pessoas cristãs que estão aqui, estão cativas dessa denominação aqui, ó. Porque eles estão com medo de sair dessa instituição e sair da igreja, sair do corpo de Cristo. Porque eles têm que estar no corpo de Cristo. Quem é o cabeça é Cristo. Mas eles têm que estar no corpo. Eles não estão entendendo que o corpo é tudo isso aqui, ó. Eles estão restringindo a grupos que estão dando o nome de igreja. Então, o que acontece? O que acontece? Nós percebemos que há o quê? Que há um grande... Então, o que nós percebemos? Que há uma grande confusão. Por quê? Porque não se entende o que é igreja. E gera toda essa bagunça. Aí um grupo acusa o outro, um grupo prega uma coisa diferente. Por quê? Porque o ensinamento não fica só com o crer em Jesus. Eles vão colocando, ó, para tu batizar, tu tem que ir isso. Tu tem que participar da escola bíblica dominical. Aí a outra denominação vai dizer, não, é só tu crer de todo o teu coração em Jesus. Igual Deus operou e Deus usou Filipe, um eunuco. Aí outro fala, não, mas como é que ele vai entender isso se ele não participar da escola bíblica? Ele tem que participar. Outros vão começando a colocar regras. Então a gente percebe que fica um emaranhado de ideias. Aí um diz que é a igreja, outro diz que é a igreja, e na verdade fica um povo cativo, porque não compreende qual é o requisito. Qual é? Porque é crer em Cristo, obedecer a Cristo.
Então, muitos não entendem que o requisito para estar na Igreja de Cristo é crer na pessoa de Cristo. Então, vão colocando dogmas, rituais. Tem denominação, por exemplo, que não aceita que o homem pregue de barba. Na Igreja de Cristo geral não tem isso. Mas eles vão falar, não, mas na nossa igreja tem isso. Então, nós percebemos que é um costume humano que colocaram num grupo de pessoas que estão denominando igreja, ou seja, está escravizando pessoas. E o povo, sem conhecer, concorda e está tudo certo. Porque eles estão compreendendo que se eles saírem dali para buscar Cristo, eles não vão encontrar, porque vão estar fora do corpo, vão estar fora da igreja. Que o sangue de Cristo destrua todo o mal. Deus, Ele quer o seu povo livre, Ele quer a Igreja de Cristo livre, a Igreja de Cristo é livre, ela é presa a Cristo e não a homens. Espero que tenha edificado com essa mensagem para a glória de Deus, né? Assim, Deus operou, creio eu, que Deus abençoe vocês, a paz do Senhor.